um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu imagino que Paulo, o apóstolo, tinha um apreço especial pela cidade de Troade. Na segunda viagem missionária, o evangelho ainda não havia chegado à Europa. E Paulo estava em Troade com a sua comitiva, com a sua equipe. E é em Troade que ele teve uma visão de um jovem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, passa para a Macedônia e ajuda-nos. E aí então Paulo, que tinha outro destino em mente no seu planejamento de viagem, faz outro percurso, indo agora para a Europa. Então o evangelho chega à Europa através de uma visão de Paulo na cidade de Troade, e ali se dá a vocação de Deus para que o evangelho chegasse na Europa. Depois da Europa vai para os Estados Unidos da América. Dos Estados Unidos da América, lá pelos anos 1800 e tantos, chega ao Brasil. E hoje estamos aqui porque lá no passado Paulo teve uma visão em Troade, dizendo que o evangelho faria esse percurso. Aí você diz: mas isso pode ser coincidência, de qualquer jeito o evangelho chegaria ao Brasil. Mas não é bem assim. Existem outros países que não fizeram parte desse circuito de pregação do evangelho na era apostólica, e são países pagãos, distantes do evangelho até hoje, ou com muita dificuldade missionários chegam lá para um trabalho praticamente de formiguinha. Isso na segunda viagem missionária de Paulo. Na terceira viagem missionária, Paulo prega por uma semana aos irmãos em Troade. É possível que Paulo ainda tenha passado no final da terceira viagem missionária novamente por Troade. E dizem alguns comentaristas que Paulo ainda, antes de ir na última vez para Roma, onde foi julgado, condenado e martirizado pelo evangelho, tenha passado novamente por Troade. Então, 2 vezes com certeza ele passa em Troade, e 2 vezes é possível que ele tenha passado em Troade. E agora nós estamos então frente a esse texto que diz respeito à terceira viagem missionária de Paulo. E ali ele permanece por uma semana, aconselhando os irmãos, ministrando aos irmãos, trazendo palavra de Deus àquela igreja. E na noite de sábado, o que já era para os judeus o primeiro dia da semana, o sábado terminava às 6 da tarde, e o que vinha depois das 6 da tarde, 6 horas e 1 minuto, já era o primeiro dia da semana. Portanto, sábado à noite eles estavam reunidos pregando o evangelho, reunidos falando das coisas do evangelho. E a pregação era diferente, não era um monólogo como é hoje. Hoje um pregador é avaliado pela oratória. Hoje um pregador é avaliado pelo que ele tem a transmitir. Naquela época era uma interação. Os crentes se assentavam e iam perguntando. Era uma interlocução, pergunta e resposta. Assim era a pregação. Era chamada dialégoma, que quer dizer discursar, dialogar, debater mediante perguntas e respostas, como acontece na célula. Então, a célula da IPI de Troade estava reunida, e quem ministrava naquele dia era o apóstolo Paulo. Mas havia 2 problemas naquele dia especificamente, naquela noite. O primeiro problema, naquela memorável noite, está no versículo 7, acompanhe comigo. Exortava-os, a última frase, exortava-os e prolongou o discurso até quando? Meia-noite. A pregação de Paulo foi até meia-noite.
E aí, como se não bastasse, no versículo 9, da mesma forma, o texto diz, durante o prolongado discurso de Paulo. E aí quando chega no versículo 11, ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Aí você imagina um pregador falando a noite inteira, uma pregação que vai do começo da noite até o outro dia. Existem pregações que você ouve o pregador por 15 minutos, e a pregação é tão óbvia, ou então tão chata, ou então tão confusa, que dá a impressão que você ficou ali 2 horas ouvindo. Mas existem pregações que duram 2 horas, e você ainda fica querendo mais, por causa do conteúdo, por causa da eloquência, do ensino, não somente das emoções, mas do exalar do Espírito Santo de Deus, através daquilo que está sendo ministrado. E outro problema era o versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo, diz o texto. A lâmpada, naquela época, era um pequeno jarro de barro, ou de cerâmica, que tinha um orifício em cima na tampa, a tampa era móvel, e por ali se colocava o azeite, e o orifício era para ventilar o entrar o oxigênio, colocava-se o azeite de oliva ali, ou óleo, incendiava-se, e havia um pequeno orifício pelo lado, onde saía o fogo, e saindo fogo, a iluminação. Só que o grande problema é que saía o fogo e saía também a fumaça. E aí você imagina um cenáculo cheio, um quarto cheio, um local não muito grande, mas lotado de pessoas, um discurso prolongado durante horas e lâmpadas exalando fumaça. E um jovem que estava ali, chamado Eutico, vai para a janela, fica na janela, quem sabe tentando permanecer acordado, e ali ele dorme e cai do 3º andar, morre. O texto mesmo diz, ele é dado como morto, e quem escreve isso é o Lucas, médico da comitiva de Paulo, escreve, é dado como morto. E aí, através da instrumentalidade de Paulo, esse jovem é levado novamente à vida, uma ressurreição, algo que acontece como um milagre de Deus naquela noite. E aí toda a igreja volta para o 3º andar alegre, e aí eles ceiam, eles ouvem a palavra de Deus, eles vão até de madrugada cultuando a Deus, vão até o romper da alva cultuando a Deus. Esse acidente ou esse incidente com o Eutico nos ensina algumas lições importantes. A primeira delas é que ele estava sentado na janela, um lugar de distração e perigo. Com os outros não havia esse perigo, mas com quem estava assentado na janela, no 3º andar, havia este perigo. Segundo, o episódio revela como as distrações podem afetar a nossa vida espiritual. Terceiro, a queda de alguém é um alerta para a igreja de Cristo, para aqueles que não caíram, de como nós devemos tratar com aqueles que caíram da janela. Em primeiro lugar, para aqueles que caíram da janela, que precisam ser restaurados. A janela é um lugar de distração. Então, cuidado, a janela é um lugar de distração. O que representa a janela? Um espaço que permite ver o mundo exterior e também o mundo interior. Um espaço que permite se distrair com as coisas lá fora e também ficar mais ou menos atento com aquilo que está acontecendo dentro. Em vez de focar no que está dentro, Eutico, quem sabe, olhava para fora e depois olhava para cá. Quem sabe ele tinha algum insight de entender o que estava acontecendo no momento de culto e a palavra que estava sendo pregada, mas também, da mesma forma, a sua atenção estava dividida com o lá fora. Em vez de focar apenas naquilo que está acontecendo dentro, no interno, entre o povo de Deus, ele se distrai. A palavra designada no grego para rapaz, versículo 12 que aparece, é uma palavra que diz respeito a adolescente,
Alguém que na pré-adolescência vai dos 7 até os 14 anos. Então, imagina-se que o Eutico tinha entre 7 a 14 anos de idade. Alguém que facilmente pode se distrair. E quem sabe esta é uma palavra aos nossos adolescentes e pré-adolescentes que estão hoje aqui. As distrações no mundo, como por exemplo as redes sociais, os entretenimentos ou até as pressões sociais, podem nos afastar da essência que é a palavra de Deus, os valores cristãos, os princípios que vão ajudar você a construir a sua vida pelo resto da sua existência. Então, cuidado com as distrações da vida. E aliás, algumas das distrações podem estar até no meio religioso, até no meio cristão, até dentro da igreja. Eu explico melhor. Porque no cristianismo de hoje, muito diferente no que foi o cristianismo apostólico, nós temos uma grande igreja de logística e uma pequena igreja de essência. Enquanto que Jesus fundou uma grande igreja, um movimento de essência, e a logística vem atrás apenas para ajudar a essência, apenas para dar um pequeno suporte àquilo que é o cerne, a coluna vertebral da fé cristã. O que é a essência? É a vida espiritual, é a sua saúde espiritual, é a busca com Deus, é a comunhão com Deus, é a comunhão com os irmãos de fé. Isso é a essência. O que é a essência? É a vida de oração, o bom testemunho, o evangelismo, o estudo da palavra, a meditação, o exercício dos dons espirituais. Isso é a essência entre o povo de Deus. Isso não pode faltar entre nós, igreja. E o que é a logística? A logística é as conversas que temos e nos desgastamos com elas sobre a instituição igreja. Ou então, a mídia gospel com as suas ofertas inúmeras de discussões superficiais que você, pesquisando no Instagram ou YouTube, você se distrai. E há quem diga, eu passei o dia ouvindo louvor e falando das coisas de Deus, mas de repente isso não é uma verdade, porque na verdade seria, passei o dia consumindo algo do multimilionário mercado gospel e falando sobre superficialidades da instituição igreja, quando não até falando de outros, falando de irmãos. É fácil nos deixarmos levar pela religiosidade, em vez dos valores que realmente importam para a fé cristã. E isso é um falso alívio de consciência, dizendo, eu estou em paz com a minha consciência. Na verdade, não, está em paz apenas com a logística da fé. Isso é distração. Nós precisamos nos firmar nos valores mais profundos da fé cristã. Nós somos tentados a centrar forças em procedimentos, papéis, finanças, status, conversas fúteis, ao invés de oração, jejum, evangelismo, missões, ensino. Ainda não são quedas, mas são distrações. Eutico estava distraído na janela. Algo está distraindo você? Responda para você mesmo. Hoje Deus está convidando você a sair da janela. Saia do lugar da distração e parta para a essência. Segundo lugar, a janela é o lugar de indefinição. Eutico estava dividido, nem totalmente dentro, nem totalmente fora. Presente fisicamente na reunião, mas assentado na janela, a sua distração levava ele a ficar dividido. Parte do coração dentro, parte dos pensamentos fora. Muitas vezes, cristãos se sentem divididos entre o chamado de Deus e as tentações do mundo. Certo jovem, depois de convertido a Cristo, batizado, disse ao seu pastor a seguinte frase. Ele disse, olha que coisa impressionante, ele foi sincero, mas dentro da sua sinceridade, ele estava confessando o quanto ele se sentia dividido. Ele disse assim, hoje eu tenho Jesus na minha vida, hoje eu conheço o Evangelho, conheço a palavra de Deus, mas pastor, agora me sinto duplamente culpado. O pastor respondeu, mas como? Perguntou, mas como? Ele disse, quando eu estou lá fora curtindo a vida, fora dos caminhos de Deus, minha consciência pesa e eu me sinto culpado. E aí quando eu venho para adorar a Deus,
minha consciência pesa e eu me sinto culpado, porque aí eu não consigo nem ser mais um cara lá do mundão que eu era e também não consigo mais ser daqui. Então, minha consciência me esmaga lá, minha consciência me esmaga aqui. É o coração dividido. A Bíblia fala sobre um rei que tinha o coração dividido. Segundo o livro das Crônicas, nos fala sobre o rei Amazias, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando foi coroado e reinou por 29 anos. A palavra de Deus diz o seguinte sobre ele: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Fez o que era reto diante de Deus, vírgula, mas não de todo o coração. O coração dele é dividido. E eu fui tentar descobrir por que ele tinha o coração dividido. Ele amava Deus, mas vez ou outra ele armazenava sentimentos de vingança. Por exemplo, ele vingou a morte do seu pai Uzias. Uzias foi traído por um grupo de pessoas dentro da nação, de lideranças e tal, e ele, quando o Amazias assume o reinado, ele se dispõe a se vingar, até de gente inocente. Lá o 8 de janeiro foi posto a limpo de uma forma bem diferente com o tal Amazias. Só que o Amazias foi pior do que o tal ministro da Justiça. O Amazias não apenas mandou prender a turma do contra, mas mandou matar essa turma, e mandou matar muitos caras inocentes, né? Porque o seu coração era dividido entre Deus e o seu sentimento de vingança. Esse era o rei Amazias e a Bíblia diz que ele tinha o coração dividido. Eu imagino que muitos de vocês não estão intencionando como Amazias matar funcionários, colegas de trabalho, vizinhos, chatos, gente que incomoda e assim por diante. Eu confesso que já tive vontade de fazer isso com crente que fala mal de igreja, de liderança, de pastor e tal. Mas daí quando eu lembro de Amazias, eu fico pensando, não, eu tenho que me cuidar aqui para que meu coração não seja dividido. O coração dividido nos impede de ter a plenitude da presença de Deus. O coração dividido nos impede de ter a presença de Cristo totalmente inundando a nossa vida, do amanhecer até o dormir. O coração dividido nos obstrui no engajamento absoluto pela causa de Deus. O coração dividido tira as forças que dedicaríamos à nossa missão de evangelizar, orar, interceder, de trabalharmos pelo reino de Deus. E a segunda pergunta que eu faço: você está indefinido entre o interior e o exterior? Seu coração está dividido entre o aqui e algo lá fora? Entre Deus e o mundo com tantas as propostas que oferece? Deus hoje então está chamando você a sair da janela e sair para o lado de dentro, não para a queda do terceiro andar. Terceiro lugar, a janela é lugar de vulnerabilidade. O Eutico adormeceu e caiu, só que caiu para o lado errado. Se ele caísse para dentro, melhor, não morreria. Mas aconteceu dele cair para fora. Caindo para fora, terceiro andar foi dado como morto. Primeiro a distração, segundo a indefinição e depois, por último, a queda física e a morte. Falando de queda espiritual, o descuido pode levar a resultados e consequências graves nas nossas vidas. Preste atenção no modus operandi do mundo. Por exemplo, relacionamentos que geram distração, que depois geram indefinição, em algum momento vão gerar frustração. Por exemplo, relacionamentos que nascem das mídias podem dar certo, um pequeno percentual sim, mas na maioria das vezes não. Isso termina em decepção, em frustração. Distração pode culminar em tragédia. Quando falo sobre isso, lembro-me de um grupo de jovens universitários que ficavam numa janela, numa pensão, num pensionato em Belo Horizonte. Eu ouvi essa história há muitos anos atrás. E todas as moças que passavam, as meninas, as adolescentes, eles elogiavam, faziam brincadeiras. E, pois bem, uma delas, passando por ali, era uma jovem crente. Os rapazes diziam assim: você é a mais bonita de todas, ou você é a mais linda de todas. E ela passava por ali e ouvia isso. E um dia, talvez um momento
momento de vulnerabilidade, ela resolveu ouvir e entrar, aceitou o convite de entrar ali, estabeleceu um relacionamento com um dos rapazes. Acontece que depois ela foi um outro dia para aquela casa, aquele pensionato, e aí ela sofreu uma violência, um estupro coletivo. E ela veio à loucura e não conseguiu se recuperar mais. E ela então foi levada depois de algumas semanas para o hospital, depois para um hospital psiquiátrico, e lá ela foi minguando nas suas forças durante os próximos meses e anos, e dali a algum tempo ela veio a falecer. E alguém disse, as últimas palavras dela eram uma repetição: você é a mais linda de todas, você é a mais linda de todas. Eu ouvi essa história em 1989, através de uma pregação do pastor Jorge Linhares. Cuidado, as distrações podem levar pessoas a tragédias. Como disse Spurgeon, lembre-se de que se adormecermos durante o sermão e morrermos, não temos mais o apóstolo Paulo para nos trazer de volta à vida. Isso é para quem está no perigo de cair da janela. Essa primeira parte é para aqueles que ou já caíram da janela, ou estão na iminência de cair, ou estão na janela. Deus está nos alertando sobre isso nesta noite. Agora a segunda parte, para os restauradores de gente que caiu da janela. A janela é, em primeiro lugar, a possibilidade da oferta da graça de Deus. Veja comigo o versículo 10, falando sobre o apóstolo Paulo. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, porque a vida está nele. Em primeiro lugar, restauradores de gente que caiu da janela precisam descer. Paulo desce do terceiro andar. Descer é identificar-se com quem caiu. Descer é estar no mesmo nível. Descer é ir aonde estão os caídos. E a igreja precisa descer em busca dos caídos. Descer em busca daqueles que caíram da janela. Descer para alcançar aqueles que um dia foram vitimados pela distração e pela tragédia e pela morte espiritual. A igreja precisa aprender a descer, senão a gente fica sempre celebrando os nossos cultos aqui e dá a impressão que as nossas programações são de nós para nós mesmos. A impressão é que dá que todas as nossas programações, todas as verbas são para o interno, para a igreja em si mesmada, enquanto Deus está nos chamando, nos empurrando para ir àqueles que não conhecem a Deus, a ir até aqueles que um dia caíram da janela. A igreja precisa descer, a igreja precisa inclinar-se. O texto diz que Paulo, inclinando-se, é a empatia. Não só descer, mas ser empático com quem caiu da janela. Ser empático com quem está morto espiritualmente. Também a igreja abraça. O texto continua abraçando-o. É integração. É o termo que, se fôssemos traduzir do grego para o português, é o compreender imediatamente, é o abraçar completamente. Seria como um abraço físico seguido com um abraço de alma. É isso que a igreja precisa fazer com quem caiu da janela. Esqueça o grau de culpa de quem caiu na janela. A igreja é muito boa em julgar. Já viram isso? Você julga quem caiu da janela, você julga quem se afastou, você julga quem está em pecado. E esvazie-se disso. Nós precisamos abraçar quem caiu da janela e recuperar pessoas e restaurar pessoas em nome de Jesus. Tarefa da igreja, assim como na igreja de Troa. O resto Jesus resolve. A Bíblia diz que o resto está nas mãos de Deus. Ele mesmo cuida daqueles que Ele está trabalhando. Então, irmão e irmã, seja um restaurador de pessoas, seja como o apóstolo Paulo. Mas também a igreja integra e discipula. Versículo 11, e subindo de novo, subiram juntos após o desastre. Sobe Paulo para o terceiro andar. Os crentes que desceram junto com Paulo e também o Eutico, sobem todos. E isso tem a ver com levar a pessoa que estava caído junto com a vida da igreja. Na diaconia, descemos e sofremos com os que sofrem, para que pessoas conheçam a Cristo e sejam resgatadas por Cristo. No evangelismo, descemos até o perdido para alcançá-lo e integrá-lo e discipulá-lo. Em missões, o evangelho é levado aos que caíram da janela
para que nações sejam evangelizadas, lhe seja anunciado o evangelho de restauração. Então, fique junto com a igreja que desce, que abraça, a igreja que se envolve, que é empática, a igreja que se inclina diante daqueles que caíram da janela. E aí faz sentido o significado do nome de Eutico. Sabe o que Eutico significa? Significa afortunado. Ele era a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa errada na janela, mas ainda bem que tinha lá o apóstolo Paulo. Ainda bem que Deus usa aquele dia, aquela noite, para a ressurreição do Eutico que caiu da janela. E agora ele pode fazer jus ao nome, dizendo: eu sou afortunado. Para os restauradores de gente que caiu da janela, a primeira possibilidade então é a oferta da graça de Deus. Prestem bastante atenção aqui, olhem para mim, não se distraem. Segundo, para os restauradores é a oportunidade de continuar o culto agora com o testemunho da graça restauradora. Veja comigo o versículo 11. Partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Após a ressurreição, Paulo subiu e continuou o culto. Continuou o ensino, a comunhão não foi interrompida, a evangelização aconteceu, o partir do pão. Isso tem a ver com a vida da igreja. A vida da igreja não é dividida entre evangelismo e vida da igreja. Não, é tudo junto. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte cena: uma semana de tudo junto na vida da igreja. A gente esteve um sábado desses no Louva a Viola, certo? Uma festa de comunhão, adoração, uma festa de celebrar a alegria entre o povo de Deus, cantando e tudo mais. Depois, um cultão alegre no domingo, com a pregação do pastor Adoniran. Depois, na segunda-feira, o discipulado acontecendo, entre os grupos de discipulado. Na terça-feira, as células acontecendo e gente sendo edificada. As reuniões de oração, segunda, terça e quarta de madrugada, para cobertar tudo isso de oração. Quarta-feira, o culto acontecendo. No sábado, o fusão. Então, em tudo isso, a igreja continua sendo igreja. Na comunhão, na adoração, continua sendo igreja na intercessão, na oração, no jejum, no ensino da palavra, na reunião dos lares, na evangelização, no discipulado. Tudo isso é a vida da igreja. A igreja não para um ato específico, ela continua sendo igreja. Ela ao mesmo tempo é evangelística, é envolvente, é acolhedora, é multiplicadora, é doutrinadora, é ensinadora, tudo isso simultaneamente. Nada de errado quando a igreja divide suas tarefas, mas quando olhamos para Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja era tudo isso. Era unida na oração e no partir do pão. Havia comunhão, havia ensino da doutrina dos apóstolos. E Deus, a cada dia, acrescentava ao povo aqueles que iam sendo salvos. Então, essa era a vida da igreja. Então, a janela de Troade é a oportunidade de continuar o culto, agora com o testemunho da graça restauradora de Deus. Talvez muitos de vocês aqui nessa noite já um dia estiveram na janela e caíram da janela. Mas se eu pedisse para levantar as mãos aqueles que foram alcançados por Cristo e agora cultuam a Deus, muitos iriam levantar as mãos e dizer: glória a Deus, eu sou um desses que fui restaurado e hoje cultuo a Deus na vida da igreja. Terceiro lugar, para os restauradores, daqueles que caíram da janela de Troade. A janela é a chance de celebrar a graça restauradora. Versículo 12, então conduziram vivo o rapaz. A igreja restauradora conduz, isto é, leva pessoas não só para a vida, mas também de volta para o terceiro andar, de volta para o lugar de adoração e ensino da palavra e comunhão. Dois detalhes aqui. Primeiro, isso é a ideia análoga à caminhada comum da igreja. A igreja que integra, a igreja que edifica, a igreja que não ganha pessoas para Cristo
e as deixa sozinhas. Não, todos nós como igreja devemos cuidar daqueles que estão nascendo na fé, ou daqueles que estão sendo restaurados, aqueles que um dia caíram da janela e morreram espiritualmente. A igreja cumpre a missão quando os que estavam caídos agora estão restaurados, e já restaurados já estão sendo preparados para levarem outros a Jesus, levarem outros à presença de Deus. Agora, um segundo pontinho aqui no versículo 12. Veja comigo, vamos todos ler juntos aqui. Versículo 12, em alto e bom som. Vamos lá? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E sentiram-se grandemente confortados. Essa palavra confortados seria melhor traduzida como consolados. Paracaléu, que é essa palavra, consolados, que aparece aqui. A igreja se sentiu consolada. Agora, esta é a mesma palavra que aparece para uma das características do Espírito Santo de Deus, o Paráclito, o Consolador, aquele que caminha junto. Então, preste bem atenção nesse trocadilho de palavras. A igreja se sente consolada e o Espírito Santo é o Consolador. Sabe qual é o momento que a igreja de Cristo é mais parecida com o Espírito Santo? O momento em que a igreja está trazendo os que caíram da janela para a presença de Deus. Quer ser parecido com o Espírito Santo? Faça isso. Comece a orar por alguém. Comece a enviar mensagens para alguém. Como vimos ontem, pastor pregando, Juliano pregando e testemunhando isso. Comece a se envolver, a trazer alguém que precisa de restauração. Quanta gente em depressão, em angústia, quanta gente já pensando em tirar a vida, quanta gente nessa cidade. Então você pode ser parecido com o Espírito Santo, se aproximando de pelo menos uma pessoa e trazendo consolação, sendo um instrumento do Paráclito, um instrumento do Espírito Santo para esta vida. Aliás, nos estudos de missiologia, nós costumamos dizer que a igreja prova o sobrenatural de Deus com mais intensidade quando ela se mobiliza, quando a igreja vai para o campo missionário, quando a igreja vai para a evangelização, quando a igreja vai para a visitação, quando a igreja vai para trazer aqueles que caíram da janela. Aí nós começamos a ver e provar milagres sobrenaturais de Deus, por causa da mobilidade da igreja, a igreja indo. E é por isso que Jesus diz em Marcos 16, 17 e 18, esses sinais seguirão os que creem. É a ideia de a igreja ir, os sinais seguirem, os sinais acompanharem. Deus nos chama nessa noite para ser igreja que desce, que se inclina, que abraça e que traz de volta as pessoas que um dia caíram da janela de Troia. Com quem você se identifica nessa narrativa? Primeira possibilidade, com o Eutico. Talvez alguns aqui são o Eutico antes da queda. Estão dentro, mas ao mesmo tempo estão fora. Estão atenciosos em alguns momentos, em outros distraídos. Estão na janela. Deus hoje está dando um alerta para os Euticos. Talvez o Eutico depois da queda. Quem sabe alguém caiu da janela e precisa da graça de Deus, do perdão de Deus, da restauração de Deus. Talvez uma grande massa aqui seja o Paulo, aquele que desce do terceiro andar até o lugar da queda, que se identifica, que abraça, que mostra empatia, e talvez também com a igreja de Troade, que celebra a restauração, que integra quem caiu. A narrativa nos desafia a posições definidas.